tem questões com o sono, né? Então, o sono, basicamente, ele faz a nossa termorregulação, regula a temperatura do nosso corpo, ele conserva e restaura energia, ele restaura o nosso metabolismo energético cerebral e nosso metabolismo energético corporal. Ele é responsável pela nossa memória, aprendizagem e imunidade. Então, aqui já de cara você já deve ter se deparado com alguma questão, fala, poxa, será que é por isso que eu fico tão doente? Será que é por isso que a minha memória está tão fraca? E eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona isso. Então, aqui, alguns efeitos de não dormir o suficiente, né? Gente, tem muito efeito. Então, eu separei algumas coisas. Então, como irritabilidade, problemas cognitivos, perda de memória, dor de cabeça, alucinações, falta de atenção, imunidade baixa, maior propensão a dores articulares, musculares, infartos e maior propensão a diabetes tipo 2. Aí você me fala, mas o que que é dormir eficiente? O que que é dormir bem, né? O que que é uma pessoa que dorme bem, tá? Então, existe a questão da quantidade de horas que a pessoa dorme e existe a questão do horário que a pessoa dorme. Então, os estudos mostram que um ser humano precisa de pelo menos 6 horas de sono por noite para ter uma noite de sono reparadora, tá? E isso varia de 6 a 9 horas. Quando você passa de 9 horas, quem dorme mais do que 9 horas, também há estudos mostrando que não há benefícios, inclusive pode haver algum prejuízo à memória, enfim, mas o correto é que você durma de 6 até 9 horas. E cada indivíduo tem que personalizar isso para o seu caso. Outra coisa importante, quando a gente fala assim, você dorme bem, tem gente que fala, eu durmo às 10 e acordo às 7. Mas outra coisa que é importante você perceber, se você acorda disposto, você acorda com disposição, ou você acorda cansado, independente de quantas horas você dorme. Isso é outro fato que a gente tem que perceber, tá? E o que que regula, né, o nosso sono, ou o que deveria regular o nosso sono, é o nosso ritmo circadiano, é o nosso relógio interno, que está ajustado com as horas do dia. Então, dia quando está claro, noite quando está noite. E esse ciclo, esse ritmo circadiano, ele regula, né, a produção dos nossos hormônios, e isso vai nos levar a ficar em estados de alerta ou sonolência. E a luz do dia, ela é um dos maiores fatores que interferem nisso, tá? Então, aqui mostrando mais ou menos como que varia, né, o nosso ritmo circadiano com relação à produção de hormônios, é, temperatura, né, que é a melatonina, que a gente vai falar logo aqui para frente, tá? Então, o, opa, o correto é que nosso corpo acorda, né? Começa a acordar lá para 6 horas da manhã. 9 horas é o nosso pico de cortisol. 10 até meio-dia, nosso maior pico de alerta, né? Nosso estado de alerta. 2h30 coordenação, força muscular, aumenta a pressão, e aí quando começa a anoitecer, às 21 horas a gente começa a ter o primeiro pico de melatonina. Então, por isso que o horário que a gente dorme também é importante. O ideal é que a gente durma por volta de 10, 10h30 da noite até 11 horas, tá? Isso aqui também, pessoal, vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Isso aqui é um gráfico só para ilustrar. Então, a melatonina é o hormônio responsável, um dos principais aí, protagonistas do nosso sono. É a melatonina que vai mostrar para o corpo que está na hora de dormir e vamos começar a faxina. Durante o nosso sono, existe uma faxina cerebral, existe uma faxina no nosso corpo e ela é responsável por mediar o nosso ritmo do nosso corpo com relação à luz do sol e à luz da noite, ao dia, tá? E a produção de melatonina, ela obrigatoriamente, ela tem que ter o ritmo circadiano, porque a melatonina não é produzida com a luz do dia, tá? Na luz do dia ela não é produzida. E
nós temos alguns alimentos que vão propiciar a formação de melatonina, né? São precursores do 5-HTP, que é o triptofano. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente como que a gente pode melhorar essa produção. E como tudo que a gente vê, depois dos 30 anos, a nossa produção de melatonina vai caindo. A outra coisa interessante... Ai, gente, eu não consegui resolver isso aqui. A outra coisa interessante que acontece dentro do sono, né? Durante o sono, é a regulação dos nossos hormônios da fome. Então, quem dorme menos vai ter um aumento de 24% da fome e 23% do apetite, devido à leptina e grelina, que são os hormônios da fome e da saciedade. Isso tudo que quando a gente não dorme, tá? E olha que interessante isso aqui, pessoal. Estudos mostram que quando a gente diminui o tempo de sono, a gente também vai diminuir o nosso gasto energético diário. Isso vai acontecer o quê? A gente vai sentir fadiga, sonolência excessiva durante o sono. Então, sabe aquela pessoa que lá chega tarde, se arrasta, né? Pode ser por um sono não reparador. E essa piora, né, desse balanço energético, esse gasto menor do nosso metabolismo vai favorecer o quê? Aumento de gordura. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter mais fome, porque quanto mais gordura você tem, mais o hormônio da fome você tem e mais você quer comer. E aí vai virar um ciclo vicioso, tá? Uma coisa interessante, pessoal, é isso daqui, tá? São as fases do sono. As fases do sono, elas são 4. Então, a gente tem primeiro são 2 fases, sono REM e o sono não REM. O sono não REM, ele é dividido em 4 estágios. E por que que eu tô falando, opa, por que que eu tô falando isso? Porque isso é uma das coisas mais importantes que eu queria falar essa noite. Quando a gente... É normal que nós fazemos vários ciclos desse sono. Então, sono não REM, então, o estágio 1, que é a transição da vigília para o sono. O estágio 2 é um sono mais leve, começa a diminuir a temperatura do corpo e o ritmo cardíaco e respiratório começam a diminuir. Estágio 3 é o sono profundo, é onde a gente tem a nossa recuperação fisiológica. E no estágio 4, é o sono profundo, é na hora que começa a produção, né? Começa não, é onde a gente tem maior produção de hormônios, né? Principalmente os hormônios anabólicos, que vão formar músculo. É nessa fase que é super importante, é muito importante que a gente chegue nessa fase. Na verdade, é importante que nós passemos por todas essas fases do sono. E a última fase, que seria o segundo período, é o sono REM, que é o sono restaurador, onde a gente vai ter a consolidação da memória, é onde a gente tem o descanso profundo. Então, uma pessoa que acorda muitas vezes à noite, ela não consegue fazer essas fases do sono. E isso, para isso, a gente tem que ter a produção da melatonina, né? E a Lade vai falar daqui a pouquinho como que a gente pode, de maneira natural, né, ajudar o nosso corpo a ter uma fase de sono mais profundo. E eu já falo, né, quem toma remédio para... Nada contra quem toma remédio para dormir, mas se você nunca tentou usar aromaterapia para sono, eu recomendo demais que você tente. Por quê? Quando a gente usa remédio para dormir, o que que o remédio faz? Ele altera, ele desregula porque tem uma quantidade de horas, de minutos, que cada ciclo acontece. E os remédios para dormir, eu não vou entrar em detalhes, porque cada um tem um efeito diferente, mas de uma maneira bem simplificada, os remédios para dormir, eles alteram a proporção entre esses estágios do sono e a quantidade de tempo que o corpo, né, que você vai ficar em cada tempo desse. Além de muitos efeitos colaterais, que também não cabe aqui, mas existem muitos, né, efeitos colaterais. Um dos principais é que cada vez você precisa de uma quantidade maior e de intervalos menores para tomar esse remédio para dormir. Então, é aqui que está o segredo da coisa. E é aqui que os óleos essenciais, eles vão ser fundamentais, assim como que nós vamos ver para frente, como eles vão atuar, melhorando, né? Deixando você num sono mais profundo, num sono mais reparador e evitar todas aquelas doenças crônico-degenerativas que a falta de sono pode levar comprovadamente, né? Que aí já entra fadiga, entra diabetes tipo 2, pressão alta, maior risco de infarto, todas as doenças
Por que que a gente está falando de inflamação e sono junto? Porque um sono não reparador é uma das causas de inflamação. E por isso que a gente vai ter uma segunda parte aqui que eu vou citar como que a gente pode ajudar, os olhos podem ajudar também nessa fase, tá? Então, como eu falei para vocês, o que que a gente pode fazer para isso? Existe a higiene do sono, né? O que que a gente vai fazer? O que que é a higiene do sono? São algumas medidas que a gente sabe que são eficazes para melhorar a qualidade do seu sono. Então, uma delas é ele coloca assim, colocar o celular longe, colocar um alarme. E por que um alarme, né? Porque o alarme é para você poder dormir tranquilo e não ter preocupação para acordar. Você sabe que o alarme vai te acordar. Quando você vai dormir, você não tem que ter preocupação na sua cabeça. A gente precisa ter silêncio e escuro. É necessário que o quarto esteja escuro, porque com o quarto claro, com luz, a produção de melatonina é bloqueada. Tem estudos mostrando que apenas se você ligar 3 minutos de luz durante a sua noite, né, tá dormindo, ligou, ou aquela gente que gosta de dormir com o abajur ligado, isso é capaz de alterar a sua glicemia noturna e propiciar talvez antecipar talvez até um diabetes tipo 2, tá? Ler livro ao invés de ter televisão, ter uma rotina de sono, isso na live vai falar bem bonitinho, manter uma temperatura confortável, então se é frio, se cobrir, se é calor, deixar uma temperatura adequada, e usar o umidificador e a aromaterapia, que eles vão ajudar demais nessa rotina. Alimentos ricos em linhaça, peixes, banana, alimentos ricos em triptofano, como linhaça, peixes, banana, chocolate amargo, nozes e castanhas, vão ajudar naturalmente o corpo a produzir a melatonina. A vitamina D tem que estar bacana. E atividades relaxantes à noite e atividade física durante o dia vai ajudar um sono de melhor qualidade à noite. Bom, essa primeira parte que eu trouxe aqui o problema, né? A gente fica até assustado quando vê essa parte de sono, né? Mas calma, que a gente vai ter aqui uma aula muito, muito, muito incrível. Se eu fosse você, pegava papel e caneta, tá? Porque essa mulher maravilhosa vai falar. Ela é empresária, ela é mãe de 2 meninas, ela é casada com o Fernando e ela é aromaterapeuta, né? Além de tudo isso, ela tem uma voz, gente. Eu sempre gosto de começar primeiro, porque depois que a Lade vem, acaba com a minha voz, né? Então, eu quero que vocês a recebam. Ela preparou um conteúdo muito interessante de como, pessoal, a aromaterapia pode ajudar nessa questão de insônia e da gente ter um sono de melhor qualidade sem precisar de remédios. Então, eu quero que vocês recebam, com a energia que ela merece, com uma salva de palmas mudas, nossa querida Ladmila Sultano. Aí sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tava mutada aqui. Boa noite, gratidão aí. Depois dessa aula da doutora Priscila, né? Vamos ver o que que a gente pode, né, ajudar com questões naturais, com os óleos essenciais. A Pri comentou, estou, né, estudando ainda, né, entendendo um pouco desse mundo de aromaterapia, então é tudo novidade para a gente. E a hora que a gente estava conversando, explicando, né, vendo o que que a gente ia falar, e fazendo os slides, eu falei, gente, mas é repetitivo, né? Por que será que a gente precisa falar isso para as pessoas, né? Você tem que fazer exercício físico, você tem que se alimentar bem, você tem que ter uma rotina antes de dormir. São coisas que parecem básicas, né? Que todo mundo deveria fazer, né? Mas aquela rotina, aquela coisa frenética que a gente tem, muitas atividades, muita coisa para fazer, e isso vai virando aquela bola de neve que às vezes as coisas básicas que a gente precisa, né, fazer para desacelerar o nosso organismo, o nosso cérebro, vai ficando de lado, né? Então, nós vimos alguns produtos, algumas coisas que podem ajudar, né, em relação aos óleos essenciais, em relação a coisas naturais, né, como a Pri comentou. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, peraí. Ju, acho que eu não estou podendo compartilhar aqui. Não está habilitado, peraí.
A Lade não tá de co-host, Ju. Coloca aí. Agora foi. Eu vou passar aqui rapidinho, porque a Pri já falou, né? Toda essa questão dos horários, né? A gente sabe que a hora que está escurecendo a gente tem que dormir, a hora que está clareando a gente tem que acordar, tudo isso ela já falou do círculo cardiano, né? E às vezes a gente se programa, fala, hoje eu vou dormir mais cedo, hoje eu vou fazer algumas coisas para reduzir, né, para me ajudar na questão do sono, mas nem sempre isso é o suficiente, né? Você fala, não é porque um adulto, principalmente, né, com todas as coisas que a gente tem durante o dia, todas as preocupações, a gente fala, eu vou dormir mais cedo que hoje eu vou dormir melhor. Não é só isso, né? A gente precisa desligar. Então, só para repassar o que a Pri falou, né? Alimentação saudável, preparar um ambiente, né? Se você vai assistir uma TV, alguma coisa, né, ao invés de ler o livro, já coloca uma luz mais baixinha, né? Vai acostumando aquele ambiente gostoso, confortável, quente na tua casa, né? Às vezes até trocar o travesseiro, pensa aí em trocar um lençol cheiroso, gostoso, né? Exercite-se todos os dias, regularmente, isso vai te ajudar na questão do sono. Elimine a distração, né? Evitar o máximo de tela, né? Eu falei da TV, mas tem o celular também, evitar tudo isso, para aí a gente ir relaxando. E falando em questões naturais, né? Antes de entrar nos óleos essenciais, né? O que pode ajudar a gente nesse ambiente propício para você dormir melhor? A gente, né, começa aqui falando do difusor, vou falar dos óleos essenciais, mas para quem não tem o difusor, né, ou ainda está conhecendo um pouco dos produtos, você que tem o difusor, então escolhe, a gente vai falar dos óleos essenciais, né, faça uma combinação, vou mostrar alguns blends bem bacana aqui para dormir, né, então escolha aquele óleo que vai te ajudar a relaxar. É legal, as pessoas que já estão aqui na doTERRA com a gente, já sabem que, às vezes, um óleo essencial vale para várias questões, né? E ao contrário também, às vezes, para insônia, para questão de sono, a gente encontra vários óleos essenciais que vai ajudar. Isso por quê? Porque cada pessoa reage de um jeito com a química do óleo essencial, né? Então, tem óleo que tem mais álcool, tem óleo que tem mais cetônio, tem óleo que tem mais linalol, aquelas, né? Então, tudo isso é uma experiência. E aí você vai aprendendo, né, com aquela rotina, qual é o melhor produto, qual é o melhor óleo, né? Existem vários calmantes, vários óleos relaxantes, mas por cada óleo ter uma química diferente, as pessoas se adaptam com produtos diferentes, tá? Então, no difusor, que você encontrar lá um óleo essencial que vai te ajudar, na hora do banho, né? As pessoas, a maioria das pessoas acredito que, né, tem aquela ou chega do trabalho e já vai acalmando para dormir, né, jantar e dormir, ou toma banho antes de dormir. Então, já no banho, prepara, deixa um óleo essencial relaxante no chuveiro, né, no lado do box. Pinga uma, duas gotinhas dentro do box, né, no chão. O vapor do chuveiro vai ajudar, então, você já ir relaxando. Então, você já vai preparando essa noite. Água de lençol é legal você fazer, né? Um borrifador, mistura alguns óleos essenciais, algum cheiro mais gostoso que você tem em casa, com álcool de cereais. Então, você borrifa isso antes de você deitar no travesseiro, no lençol, né? Para você já ir tendo esse relaxamento. Massagem nas plantas dos pés, isso é muito legal para mães, né, que tem crianças menores, é até um momento gostoso, né? Você tá ali conversando, fazendo uma oração, já fazendo massagem no pé dos filhos, né, para eles irem relaxando. Então esse momento é muito bacana. Uma xícara de chá, né, que nem a Pri falou, a gente tende a querer esquentar à noite, né, para dormir melhor. Então toma um chazinho, um calmante, uma camomila, alguma coisa. Lembrando que sempre que vocês, né, vocês podem fazer a ingestão do óleo essencial através do chá, mas que ele não esteja tão quente, absurdamente quente, né? Então, espere ele dar uma mornada na água, porque senão você vai perder o poder terapêutico do óleo essencial, tá? Então, se for tomar uma xícara de chá à noite, espera dar, né, chegar aí numa água meio morna para você poder usar o produto no seu chá.
se livra, né, dessas coisas, café, cigarro, né, essas coisas que vai te trazer mais atenção, né, ficar mais focado. Então, já vai eliminando isso da sua rotina da noite. E aí, a gente entra com alguns produtos diferentes, né, não muito falados nessa questão de sono. Quando a gente fala, sempre o que vem na cabeça é o lavanda. Todo mundo, o lavanda, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo, até postei no Instagram, que o lavanda não funciona para mim. Muitas pessoas, acredito que a maioria dos consultores aqui já ouviu alguém falar, o lavanda não funciona. É justamente por isso, pela química daquele óleo essencial, né? Então, é interessante a gente testar outros produtos, outros óleos, né? E aqui, o folheto que a gente estava estudando sobre o sono traz vários óleos que a gente pode aí fazer alguns blends para estar ajudando. O bergamota, né? É um óleo aí muito para autoestima, para empoderamento, mas ele também ajuda a trazer aquela calma e harmonia para antes de dormir. O cedarwood, que é o cedro, né? É uma fragrância quente, não? Então ele vai trazer aquele amadeirado, né? Aquela coisa gostosa para um sentimento de paz, né? Então vai relaxar o corpo, a mente. O coentro, olha isso que diferente, né? Nunca tinha ouvido falar, mas ele pode também trazer aí um sentimento de paz para um sono repousante. O claricage, né, que é a sálvia esclareia, pode ajudar também em questão de sono para relaxamento. O frankincense, né, a gente usa muito para não só para o sono, mas para várias questões. Então ele também vai trazer esse sentimento, né, de conforto, de satisfação, de paz. Então é um produto que a gente pode usar também em alguns blends. E aí, camomila romana, né? Eu uso muito, principalmente para crianças menores, né? Eu misturo com frankincense ou o lavanda, é bacana para os menorzinhos aí, né? Mas ajuda, ele é muito calmante. O lavanda, né? O mais conhecido de todos, né? Então ele vai com aquele aroma floral trazer um bem-estar, né? E ajudar na questão da insônia. O Ylang Ylang, gente, o Ylang Ylang é maravilhoso, cheiro, é maravilhoso. Eu uso até como difusor de ambiente, assim, na casa inteira, porque o cheiro dele é sensacional. E ele vai ajudar a tirar o estresse, a irritabilidade, vai acalmar. O vetiver, né, um dos óleos também que pode ajudar muito em questão de massagem, né, suavizante, ele ajuda a trazer essa calma, né, trazer aquela sensação de aterramento, de bem-estar. Sândalo havaiano também é um produto muito usado durante a rotina, né, porque ele traz relaxamento. Manjerona também ajuda muito, né, ele é calmante, tem propriedade aí calmante. Não estava nos nossos slides, mas o Serenity é um produto também que eu uso muito, que ele tem vários óleos, né? Ele tem o vetiver, ele tem o sândalo, tem o lavanda. Então, ele é um blend, né? Que tem vários dos óleos aqui, relaxante e calmante, para ajudar nessa questão do sono, tá? Então, se alguém tentou lavanda, foi a primeira opção, e não conseguiu, né? Pelo contrário, ficou mais agitado ou achou o cheiro muito forte, existem várias outras opções para vocês irem testando para ajudar no sono. E agora, olha que legal, né? Se preparem depois para tirar uma foto. Quando a gente está falando de óleo essencial, né? Na maior parte das vezes a gente faz o uso aromático, tá? Para essa questão de sono, de relaxamento. A parte aromática, né? O uso aromático é o que vai trazer a sensação mais rápida, é o que vai funcionar mais rápido. Então, você vai inalar aquele óleo, né? A hora que o teu corpo estiver relaxado, né? E você dormir, ter aquele sono gostoso, profundo, repousante, o teu cérebro, né, vai fazer a associação positiva do cheiro que você inalou, do óleo que você usou antes de dormir. Né? Então, o seu cérebro acostuma e se sente, né, relaxado positivamente com o aroma que você usou, né, com o óleo que você usou antes de dormir. Toda vez que você fizer essa repetição, o teu cérebro vai entender que aquele cheiro, aquele óleo
é a hora do relaxamento, tá? Então, é legal a gente fazer as experiências e a hora que sentiu aquele sono profundo, né, fazer isso diariamente. O Fernando fala muito aqui em casa, né? Eu sempre falo, eu não tenho problema de sono, eu durmo bem, eu durmo muito bem, não tenho problema de insônia. Só que o meu sono é muito leve, é muito leve. O Fernando fala, às vezes, o Fer acorda muito cedo, né? Ele acorda 4 horas da manhã. E às vezes ele dá uma palavrinha no quarto, uma coisa, eu respondo, né? Então, eu acredito que todas as vezes que eu faço uso, eu estou na fase do Serenity, né? Então, todas as noites que eu uso o Serenity, o sono é diferente, né? Que nem a Pri falou, a gente acorda diferente, mais disposto, né? Por mais que eu não tenha o problema de insônia, eu deito, eu durmo fácil, não é? Mas o meu sono não é profundo, né? Não é relaxante. Então, sempre que eu faço uso do óleo essencial relaxante para dormir, eu acordo muito melhor. E aí, né, aqui vocês podem tirar uma fotinho, né? Nós estudamos, a gente estava estudando sobre esse e-book que fala sobre o sono, né? E aí ele fala dos óleos relaxantes, calmantes, né? Alguns têm mais álcools, outros têm mais cetonas, o outro tem mais estéreis. Então, vários óleos com químicas diferentes. E aqui eles trouxeram algumas receitinhas de blends compondo esses 3 óleos, né? Então, são blends diferentes que a gente não pensava, né? A gente está sempre no básico, sempre no comum, mas você juntando, né, o relaxamento, o problema de insônia, ajudar a dormir melhor, né? Então, aqui são blends que vai ajudar aí né, a finalizar esse ritual aí do sono, tanto no difusor, né? As pessoas podem usar no difusor, quem não tem o difusor, pinga uma gotinha no travesseiro, ou faz o rolãozinho, né? A gente faz bastante o rolão, passa no pulso, passa atrás da orelha, faz aquela massagenzinha, né? Já sente o aroma também, que vai ajudar a dormir. Então, eu trouxe aqui algumas opções diferentes do que a gente está acostumado, né, para a questão de ajudar no relaxamento. Agora eu volto a bola para a doutora Pri, para a gente falar de alguns óleos, né, que vai ajudar nessa inflamação do organismo, o que está desencadeando, às vezes, né, a nossa falta de sono, o nosso problema com o sono. Opa, Lade, você falou uma coisa muito importante. Você citou uma coisa exatamente que é um distúrbio de sono, assim, não é um distúrbio grave, mas é o sono leve. Ou seja, vocês viram pelo gráfico que no sono profundo a gente não acorda. Então, às vezes, isso que é legal. Por que a gente fala assim, nossa, depois que a gente conhece o lavanda, né, que é a porta de entrada aqui para os óleos essenciais para quem quer começar a dormir, por que a pessoa fala assim, nossa, é muito bom dormir com lavanda? Porque a gente consegue fazer as 4 fases do sono adequadamente. Então, por isso que quando você usa algum óleo essencial para dormir, talvez você não escuta esse barulho, porque você está naquele sono profundo e talvez você. E aí, quando a gente consegue fazer todas as fases do sono, você vai ter um dia melhor. E outra coisa, não é normal também as pessoas que acordam, falam assim, nossa, eu durmo às não sei que horas e 3 da manhã eu acordo. Isso também não é normal. Então, às vezes a pessoa fala, não tem, a insônia não é simplesmente a dificuldade de pegar no sono, mas é o despertar noturno, levantar 10 vezes para ir ao banheiro, não é normal. Nosso corpo ele foi feito para dormir e descansar à noite. Então, se você se identificou com qualquer uma dessas coisinhas, com certeza os olhos vão te beneficiar. Então, isso que é o mais interessante. E detalhe, se você conseguir identificar qual é o sentimento que você que está tirando o teu sono, não tem coisa que fala assim, nossa, isso está tirando o meu sono. Não é à toa quando a gente fala que essa preocupação está tirando o meu sono. Essa preocupação você pode resolver com a parte emocional do óleo. Então, você associa um que vai te dar sono, e, por exemplo, o manjerona, que é aquele óleo que abraça, né? É o óleo que te dá conforto, o bergamota que te dá autoconfiança, o ylang-ylang. Então, pegue a parte emocional do óleo e use a seu favor para aquela noite também você tirar aquilo que está tirando seu sono. Então, isso é muito legal. Nossa, foi ótimo, Lade. Deixa eu continuar. Como eu falei para vocês, a inflamação, pessoal, ela é algo que pode ocorrer
a inflamação crônica, ela pode ocorrer por um sono inadequado. E aí eu queria que vocês me falassem, quem acha aqui que a inflamação é ruim? Vocês acham que a inflamação é ruim? Quem acha que a inflamação é ruim, levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Muita gente acha, né? Gente, a inflamação, ela é necessária para o nosso corpo. A inflamação aguda, ela é necessária, não só necessária para nossa cicatrização. Quando você quebra um osso, por exemplo, você tem uma fratura, você precisa da inflamação, recrutar teu sistema imunológico ali para reparar aquele tecido. Só que a inflamação boa é aquela inflamação aguda. Então você tem uma lesão, um machucado, um fator agressor, aí o seu corpo vai, reconhece aquilo como um problema e recruta o teu corpo para acabar com aquele problema. Isso, teoricamente, é uma inflamação. O problema é quando a inflamação ela se torna crônica. E isso aqui, esse desenho aqui mostra exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Lesão, inflamação aguda, né? Vai gerar uma resolução e pronto, resolveu o problema. Qual é o problema? Quando a gente tem uma inflamação crônica. Então, aquela inflamação ela não se resolveu, então ela fica tentando resolver, e aí vira essa inflamação crônica que é o problema, é quando o nosso corpo não resolve. E o que pode causar uma inflamação crônica? Já que o machucado, né, uma fratura, pode fazer uma inflamação aguda, o que causa uma inflamação crônica? Alimentos inflamatórios, né? Já tem essa rosquinha aqui, então ultraprocessados, isso aqui, tudo aquilo que a gente sabe que faz mal, né? Esses alimentos, açúcar, incluindo açúcar, tá? São inflamatórios. Disbiose são problemas no intestino, de alteração de microbiota intestinal. Estresse crônico, tá? Álcool, privação do sono e infecções crônicas. E outra, uma coisa pode levar a outra. Isso aqui pode virar um ciclo vicioso, né? Então, obesidade, enfim. Então, e olha o que pode acontecer quando você tem uma inflamação crônica, né? O que é causada por esses agentes que eu falei para vocês? Pressão alta, resistência periférica à insulina, que é aquele pré-diabetes, dislipidemia, que é aumento de colesterol ruim, obesidade, doenças respiratórias crônicas, diabetes tipo 2, câncer e doenças cardiovasculares. Então, isso tudo aqui não está dependendo se você carrega um gene para isso. Ah, minha mãe tem diabetes tipo 2, minha família tem câncer. A gente está dizendo sobre o estilo de vida, de como você pode conseguir melhorar a sua inflamação, tá? Então, lá, mais fatores que contribuem para a inflamação crônica. Inflamações crônicas, sedentarismo, obesidade. Inflamação crônica, assim, tipo uma dor de garganta crônica, né? Problema no intestino, uma dieta inadequada, privação de sono, esses parabenos, o bisfenol, todos esses que a gente sabe que fazem mal, tem uma lista, né? Estresse vão causar inflamação crônica e aí as consequências, né? Depressão e ansiedade, sarcopenia, que é perda de músculo, e osteoporose, pessoal, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, envelhecimento. Então, entendam como que o estilo de vida, como a gente tem bastante problema aqui, e às vezes está tudo vindo de uma inflamação. Então, por isso que né, quando a gente falou sobre trazer esse tema para vocês, sobre a inflamação, é isso. Às vezes a gente pegar uma pessoa que está com um problema, e será que não é o sono dele que está alterado? Será que não é excesso de estresse? E nada melhor do que os óleos essenciais para ajudar nesses quadros, tá? Quais são os sinais e sintomas de um corpo inflamado? Compulsão por doce, obesidade central, aquela barriga, né? Aquela gordura visceral, distúrbios de sono, tremores entre as refeições, a pessoa não consegue ficar sem comer, alterações na menstruação, pele oleosa, irritabilidade, pressão alta, impotência, cefaleia, tem uma lista gigante, tá, pessoal? E aqui é a nossa pirâmide da saúde, né? Como que funciona isso? Então, começa aqui. O mais importante, gente, redução de estresse. E aí, por isso que eu falei, gente, os óleos essenciais, eles são fundamentais para isso, né? Quem aqui que não usa o Intune, o Console, o Balance,
né? Ylang-ylang, e a gente usa isso aqui e começa a melhorar, a sentir aquele bem-estar. Tenha certeza que quando você está sentindo bem-estar, você está sentindo tranquilidade, o seu corpo não está produzindo aquele cortisol louco, você não está naquela adrenalina pura, né? Modo de dizer. Então, se você está sentindo bem-estar, o seu corpo não está inflamando naquele momento ao menos. Ritmo circadiano e sono, que a gente já falou bastante aqui. Nutrição, que não vamos falar hoje, mas saiba que isso é uma coisa importante. Atividade física. E aqui, gente, olha que interessante, são relacionamentos. E por isso que eu falo, né, que o nosso grupo aqui da do Terra, ele é terapêutico e não é de brincadeira, é verdade. Relações saudáveis, né? Então, seja você sentir pertencente a alguma coisa, é realmente algo que traz saúde física, emocional e melhora a inflamação. E conexão com a natureza, sabendo que a gente tem também conexão com a natureza, a gente também tem a opção dos óleos essenciais. Lembra que a gente já falou em algum treinamento aqui, eu falei bastante do shirin-yoku, que é o banho de floresta, que os óleos essenciais que vêm, né, de árvores, né, então Siberian Fir, aqueles que trazem aquela coisa da floresta, trazem essa sensação de conexão com a natureza, tá? Então eu vou falar de alguns óleos anti-inflamatórios que a gente pode ajudar o nosso corpo, aí vocês entendem que um corpo inflamado cronicamente, a gente pode ter vários fatores que estão causando aquilo. Então a gente tem que atuar no fator causal, mas alguns óleos ajudam o nosso corpo a desinflamar, como o copaíba, então sublingual, ou inalando, ou topicamente, ele ajuda na questão anti-inflamatória. On guard, além né? Ele é uma guarda para o nosso sistema imune e ele também é um termogênico, ele ajuda na regulação de glicose, gente. Então, ou seja, ele vai ajudar ali para quem tem aquela questão, infecções crônicas que levam à inflamação, o On Guard vai ajudar nessa questão. O lemon, que ele faz um detox hepático. Então, aquela pessoa que já está por aqui, né, de tanto porcaria que já comeu e né, aquele fígado já sobrecarregado, que não tem indicação de tratamento nenhum, porque às vezes o fígado ele tá só assim. Quem já não foi aqui e falou, tá com gordura no fígado, tem que melhorar a alimentação. Não tem um remédio, não tem um tratamento que não seja a alimentação. O lemon ele vai ajudar nessa questão para, né, regular pH, é um detoxificante natural. Zengeste, para quem está com aquela disfunção no intestino, então ele vai ajudar o corpo a desinflamar através do intestino, aquela pessoa que tem problemas com lactose, glúten, o que vai acontecer? O Zengeste ele vai ajudar a recuperar a saúde do intestino. Frankincense, né, o pai dos olhos, o rei dos olhos, ele é um regenerador celular, então ele vai agir ali na fonte, ele vai ajudar o quê? Nas doenças autoimunes, então ele vai ajudar esse é um óleo assim que eu recomendo, acho que, né, quem puder fazer uso desse óleo, faça, porque ele só vai trazer benefícios, principalmente na questão emocional, controle de hormônio. Eu não quis entrar em detalhe de hormônio hoje, mas tudo isso que a gente falou altera os hormônios, né? Então faz aquela bagunça toda no corpo. E o lavanda, né? O lavanda que traz essa calma, que age ali nos receptores de melatonina, que vai trazer essa serenidade que às vezes é necessária para o controle inflamatório. Lembrando aqui, pessoal, do Metapower, um corpo que está inflamado, né? Quando a gente fala aqui dos componentes do Metapower, que tem resveratrol, né? Só desse suplemento tem o resveratrol, que a gente tem as fibras que modem no intestino, e o próprio óleo do Metapower, que ele vai agir diretamente, ele tem termogênico, ele ajuda a regular insulina, ele ajuda no centro da saciedade, né? Ajuda a melhorar a saciedade, tirando aquela fome doida que a pessoa tem. Então, esse aqui é excelente, dependendo da pessoa que... O caso de inflamação, o Metapower ele vai ajudar demais a fazer uma reprogramação do seu metabolismo. E aqui alguns mais tradicionais, conhecidos como inflamatórios, né? Então, o tomilho, a cúrcuma, né? O turmeric. O turmeric pode ser usado em cápsula. Eu particularmente não gosto do óleo, eu prefiro as cápsulas, né? Essas aqui. Eu acabei esquecendo de pôr no slide. Então, essas cápsulas aqui, pode tomar 2 de manhã, ele é um anti-inflamatório natural. Gengibre é um termogênico. E o gengibre tem algumas restrições, algumas pessoas têm reação, às vezes sobe um pouco a pressão. Mas, assim, são casos pontuais, tá? Então, a gente está falando aqui do genérico e os casos pontuais, depois, cada caso a gente vê caso a caso. E o ômega 3,
que é um baita do anti-inflamatório. Eu falo assim que o ômega 3 deveria ser o número 1 dos suplementos aí que o pessoal usa, de tanto que ele tem benefício. A gente falou, já tem treinamento disso, mas não esqueçam que o ômega 3 ele é um baita anti-inflamatório e ajuda aí no nosso corpo, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que não tenha sido muito técnico, mas eu quis trazer uma visão diferente de como a gente olha os olhos, né? E quantas causas a gente tem por trás disso tudo e, principalmente, gente, quanto que a aromaterapia ela pode conectar a gente à natureza e tudo isso que a gente falou aqui de problemas que a gente tem, quanto que os olhos podem resolver tudo aquilo. Porque às vezes você está com estresse, mas se você sentir um bem-estar, naquele momento você cortou o ciclo de estresse. Você acabou com aquilo ali. E aí você muda a frequência energética, aí vem toda uma sequência de coisas. É top demais, né, Pri? E é um círculo vicioso, né? Aí você, por exemplo, você trata o seu sono, você melhora a sua saúde física, que aí melhorando a saúde física, você melhora o teu sono, né? E assim vai. Um atrapalha o outro, quanto um ajuda o outro, né? A gente tem que estar. Graças a Deus, a gente tem óleo aí para usar durante o dia, para usar durante a noite, várias opções, né? Vou tirar uma fotinho aqui. Vamos Quem lá. tem um olhinho relaxante aí, gostoso. Obrigado para todo mundo que esteve presente. Vou dar um print aqui. Peraí. 2, 3 e já. Só um minutinho. Mais um print, uma telinha. 3 e. Mais uma, 3 telas a gente tem hoje. 1, 2, 3 e. Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora Pri. Obrigada, Júnior. Obrigada, Carol. Até mais, Então, gente. pessoal, Beijo. boa noite.